Mas eu queria fazer um desabafo, eu queria dizer para os meus amigos de ex-partido do PT que defender o Bolsonaro não é uma questão de militância política, mas de justiça. Eu venho sofrendo várias críticas aí de vários companheiros que militaram comigo no PT. Todo mundo sabe que há 3 anos eu saí do PT. Desde que Lula anunciou Geraldo Alckmin como vice-presidente, eu saí, porque eu discordo, conheço o Geraldo Alckmin. Desde que Lula e a cúpula do PT começaram a apoiar Alexandre de Moraes, eu me afastei totalmente do PT, porque simplesmente a gente conhece quem é Geraldo Alckmin e a gente conhece quem é Alexandre de Moraes. Nós fizemos um enfrentamento a Alexandre de Moraes aqui em São Paulo, como também a Geraldo Alckmin. E ver o Partido dos Trabalhadores se aliar ao que há de pior no país, não me restou outra alternativa a sair do partido, como muitas outras pessoas também saíram. Mas isso não quer dizer que eu tenho ódio contra os meus ex-companheiros de partido, jamais. Ao contrário, eu tenho vários e vários amigos. Tem uma galera maravilhosa lá, a maioria da militância e das pessoas que estão lá são pessoas corretas, honestas, dignas, porém eu venho sofrendo um ataque por estar defendendo o Bolsonaro nesse momento. Estão me acusando de ser gado do Bolsonaro, que agora eu virei bolsonarista. Não, eu não virei bolsonarista. Até porque eu sou do Partido Avante. E não estou aqui também falando em nome do meu partido, porque o meu partido ele tem um presidente nacional, tem um presidente estadual, e tem um presidente municipal para se posicionar. Estou falando aqui enquanto Gilberto Brau, enquanto pessoa, enquanto cidadão, né? Esse momento defender o Bolsonaro, por mais diferenças que eu tenho do Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro, acho que o Bolsonaro não é a melhor figura política, como o Lula deixou de ser a melhor figura política desse país, mas defender o Bolsonaro nesse momento contra essa, que eu equiparo, na minha concepção, eu equiparo como uma manipulação judiciária, política, um golpe político judiciário, é defender a justiça, é defender a democracia. Porque da mesma forma que condenaram o Lula sem provas, numa manipulação judiciária feita pelo Moro, feito pelo TRF, feito pelo STF, por Alexandre de Moraes e outros que estavam lá, como Rosa Weber, que disse que eu não tenho provas, mas tenho convicção, como se ela fosse uma deusa, para incriminar o Lula e prendê-lo para tirá-lo das eleições, estão fazendo com o Bolsonaro. E da mesma forma que eu fui defender o Lula, da mesma forma que eu quase corri o risco de ser preso pelo Moro, por aquele golpe judiciário para gritar e colocar minha voz em defesa do Lula, hoje eu faço pelo Bolsonaro, mesmo não sendo bolsonarista, mesmo não gostando do Bolsonaro, mesmo olhando o Bolsonaro como adversário. Porque é questão de justiça. Não dá para aceitar que ambos grupos, tanto de extrema-direita quanto de esquerda, sirvam de prostitutas, meretrizes de um poder que usa ambos de acordo com o seu interesse. Juízes que se colocam como semideuses, não respeitam a Constituição, retiram do Bolsonaro nesse momento o direito recursal, que quando você leva o processo dele para o Supremo Tribunal Federal, você tira dele o direito recursal. E não sou eu que estou dizendo isso. Tem vídeos aí do ex-ministro Marco Aurélio colocando isso com classe e com conhecimento de vários advogados, vários juristas. Quando Alexandre de Moraes vai lá buscar informações no TSE e busca juntar provas para juntar no processo, ele demonstra que ele não é imparcial. E a lei, a Constituição, a lei maior desse país, obriga que o juiz seja imparcial. Mas não, ele atua como promotor, como advogado e como juiz, cerceando qualquer direito de defesa. Quando você vê um ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, fazer discurso na internet, nós derrotamos o bolsonarismo. Ora, que confiança que você tem num judiciário desse que é parcial, quando nós vemos juíza, como a doutora Jamile publicou um vídeo onde uma juíza fala a respeito de um grupo machista nas redes sociais. Como é que você confia que numa discussão de vara de família o homem estará protegido pela imparcialidade judicial quando a juíza tem lado? Não dá para aceitar. Eu não consigo, eu passei 5 anos nos bancos da faculdade, passei minha vida inteira estudando, me especializando, não posso, enquanto operador do direito, compactuar com uma injustiça dessa. Não estou dizendo que o Bolsonaro é inocente, não, como também não disse que o Lula era inocente. O que eu disse e digo agora, o que eu disse na época do Lula, e saí em defesa dele, fui lixado pelos bolsonaristas, que me chamaram de esquerdista, disso e daquilo, pegaram o vídeo meu, fizeram um recorte que bateu mais de 300 milhões de visualização de uma forma distorcida. É que quando você deixa a porta da injustiça aberta para o seu inimigo, ela está aberta para você. E hoje os bolsonaristas estão sentindo o gosto daquela porta de injustiça que deixaram numa fraude judiciária cometida contra Lula. E o PT, os petistas, a esquerda, hoje, ao invés de corrigir isso,
Não, estão aproveitando mesmo a mesma onda de que o judiciário está do lado deles e contra o Bolsonaro, e para tentar aniquilar o Bolsonaro, usa do mesmo expediente escroto. Me admira o ministro Zanin, que era advogado do Lula, que tantas vezes questionou a postura parcial do STF, hoje agir da mesma forma. Não posso compactuar com a ditadura da toga. Jamais eu vou compactuar com a ditadura da toga. Não, meus amigos petistas. Deixei de ser do PT, mas não deixei de admirá-los. Como não deixo de admirar os meus amigos da direita, da extrema direita, porque são pessoas boas, são empresários que bancam esse país, que fazem esse país crescer. Não, não virei bolsonarista. Mas jamais eu vou me eximir de defender o direito, de defender a justiça, seja contra quem for. Jamais eu vou deixar de defender o meu inimigo que foi injustiçado. Porque como bem dizia meu finado pai, Sebastião Guilherme da Silva, que nos ensinou que toda vez que você deixar a porta da injustiça aberta para o seu adversário, ela estará aberta para você. Do mesmo jeito que os bolsonaristas apoiou o golpe do Moro contra Lula, hoje eles estão sentindo o gosto. E do mesmo jeito que vocês, petistas, estão apoiando esse golpe para tirar Bolsonaro das eleições, sabe, usando o judiciário, que deveria ser imparcial. Porque o cidadão, quando ele não tem mais um judiciário imparcial, transparente, ele não tem mais nada, porque é a última instância de recurso que o cidadão tem para buscar os seus direitos e fazer justiça. E aí vem me chacotear. Muitos dos meus amigos da Fundação Casa vêm me chamar de bolsonarista, de gado do Bolsonaro. Se esqueceram vocês, meus amigos, que quando esse mesmo Alexandre de Moraes e esse mesmo Geraldo Alckmin massacrou vocês aqui, demitindo 1.751 pais de família, com uma acusação armada no gabinete dele, de torturadores, aonde trabalhadoras, por conta da fragilização da situação das unidades, foram estupradas no local de trabalho. Foi esse cara aqui que foi defender vocês. Foi eu que coloquei minha vida em risco, em greve de fome, para defender vocês. Porque era justo defender vocês. Agora vem me chacotear, vem tentar me humilhar. Meu lombo e meu couro é grosso. Tomei muita pancada da vida para me incomodar com essas chacotas, com essas tentativas de rebaixamento, com essas tentativas de humilhação. Do mesmo jeito que os bolsonaristas que me acusaram de defender o Lula na época não me atingiram, vocês não vão me atingir, porque eu sirvo um Deus que é o Deus da justiça. E o meu Deus diz, pelo Filho dele, bem-aventurado aqueles que lutam pela justiça. Nesse momento eu defendo o Bolsonaro, sim. Defendo ele, não porque eu acho que ele é inocente, mas porque é justo defendê-lo contra essa ditadura da toga. Essa ditadura de Alexandre de Moraes, que foi secretário de Justiça aqui e fez atrocidade com os trabalhadores da segurança pública, fez atrocidade com os trabalhadores da Fundação Casa, que vários companheiros nossos 12 se suicidaram por aquela acusação midiática, armadilha que ele montou. Foi secretário de Segurança, afundou vários trabalhadores da segurança pública. Como ministro, é autoritário, demonstra que não respeita, que não tem imparcialidade, que o judiciário, que o STF hoje é uma militância política e não jurídica. Não posso eu me calar. Vão me prender? Pode me prender. Não tenho medo. Do mesmo jeito que eu não tive medo de Moro, não tenho medo. Porque o certo é certo, o justo é justo. Vou defender Bolsonaro, mesmo não gostando dele. Vou defender Bolsonaro, mesmo não sendo bolsonarista. Vou defender Bolsonaro, mesmo não tendo qualquer ligação com o partido dele. Até porque no meu partido, e já repito aqui, não falo em nome do Avante. Porque nós temos um presidente nacional, um presidente estadual e um presidente municipal. Falo em nome de mim, mas eu sei que muitos dos meus correligionários que estão dentro do Avante vieram de partidos da direita, como muitos outros, como eu, vieram de partidos da esquerda. Não vão concordar com esse tipo de ditadura da toga, que manipula as eleições, que quando era interesse deles colocar Bolsonaro, prenderam Lula sem provas, com uma armação jurídica, mas deram pelo menos para o Lula o direito dos recursos, de jogo ser julgado na primeira instância como um ex-presidente. Agora tiram de Bolsonaro esse direito? Como? Que judiciário é esse? Como é que eu posso defender isso? E você, petista, que vem me acusar de ser bolsonarista, de ser gado? Como é que você, que fala que defende justiça, que defende igualdade, que foi vítima disso, compactua com essa patifaria judiciária, agindo como uma prostituta desse judiciário, onde o juiz que vende sentença é punido com aposentadoria de 130 mil reais, enquanto um pai de família, um PM, cansado de fazer vários trabalhos, porque para melhorar o seu salário comete um erro, é punido, é preso, é demitido. É humilhado. Não, não, meus amigos. Não vou compactuar com qualquer tipo de ditadura, seja ela de esquerda, de direita ou judiciária. Eu fui vítima. Desde que eu derrotei Alexandre de Moraes aqui em São Paulo, na reintegração dos trabalhadores da Fundação Casa, eu fui perseguido e demitido 4 vezes.
e na justiça manipularam de todas as formas para que eu não fosse reintegrado, mesmo tendo sido demitido ou adoecido depois de uma rebelião onde eu fui acidentado. Não vou compactuar, porque eu sei o peso da injustiça e não vou aceitar. Gosto de Bolsonaro? Não. Sou bolsonarista? Não. Mas vou defender ele com unhas e dentes do mesmo jeito que eu defendi o Lula contra essa armadilha judiciária, essa militância de toga, essa ditadura da toga. Não dá mais para aceitar que esses juízes criem leis sem serem eleitos. Que é o que eles estão fazendo, é a pensão sócio-efetiva sem lei anterior. É agora a pensão para sogra sem lei anterior. É um monte de decisões que criam normas sem lei que as preveja, rasgando a Constituição Federal. Eu defendo a Constituição Federal desse país, porque eu lutei por ela. Eu lutei por ela, como muitos lutaram por ela, como os brasileiros lutaram por ela. Então não vou, em hipótese alguma, me esquivar de defender. Se por defender a justiça, eu sou bolsonarista, então você. Para vocês é você. Mas eu vou continuar defendendo o Bolsonaro contra esse golpe judiciário, como eu defendi Lula. E quero dizer mais, eu não gostava do Trump. Não gostava, mas passei a ser fã dele. Porque precisou vir um cara lá do outro país para expor para o mundo a ditadura da toga que existe nesse país. A tortura que existe nesse país praticada por um judiciário que não tem isenção, que não é imparcial, que rasga a Constituição, que fere princípios constitucionais como o da imparcialidade, do direito recursal. Parabéns, Donald Trump. E isso é ser contra o Brasil? Não. Isso é ser racional, isso é lutar por liberdade. Minha vida inteira, desde a minha infância, meu pai, meus irmãos sempre lutaram por justiça e por liberdade. E é por ela que eu vou continuar lutando. Então a vocês, meus amigos petistas, que me ofenderam, que tentaram me rebaixar, principalmente aqueles da Fundação Casa, que lutaram do meu lado contra Alexandre de Moraes e Geraldo Alckmin, me desculpa, sabe? Vocês estão errados. E a história vai provar para vocês do mesmo jeito que provou para os bolsonaristas. Sempre defendi o que é justo. Por isso eu venho nesse momento defender Bolsonaro. Não sou bolsonarista, mas eu vou defender a justiça, porque isso é questão de justiça. Não posso me calar diante dessa barbaridade que estão fazendo com ele, de uma armação, onde o juiz que conduz o caso é o juiz, é o promotor, é o advogado. Cadê a imparcialidade? Cadê o direito recursal? O mesmo direito que vocês, né? E eu estava junto, requeremos que o Lula tivesse, que fosse em primeira instância, tivesse os direitos de recurso. Por que não querem dar para ele? Ah, porque é meu inimigo. Se o Lula e o Bolsonaro tivessem sido inteligentes, esse era o momento de acabar com a ditadura da toga. Era o momento do Lula, como um grande estadista que sempre foi, chamar o Bolsonaro e falar: Bolsonaro, nós somos adversários, mas vamos acabar com essa patifaria, com essa ditadura desses caras que não foram eleitos pelo povo e que ficam ditando regras, escolhendo quem vai ser ou não presidente ao bel prazer deles. Era isso que o Lula tinha que fazer. Era isso que o Bolsonaro tinha que ter feito quando foi presidente. Mas não. A vaidade, os egos, demonstra que um lado e o outro não está interessado no povo, não tem projeto para o povo, mas sim projetos pessoais ou projetos de poder partidário, que está errado. Nós precisamos combater, sim, a ditadura da toga, porque se deixar a porta da injustiça aberta para Bolsonaro nesse momento, do jeito que deixaram para Lula, eu, você, qualquer cidadão desse país vai ter a sua liberdade em risco, por vontade de um semideus que acha que pode tudo, que pode fazer o que quiser. Era hora de ter uma auditoria desse judiciário. Era hora de ter um conselho popular para julgar as ações desses juízes, principalmente dos corruptos. Era hora de o povo ter voz, conforme prevê a Constituição Federal. Era hora das Forças Armadas tomar posição e defender realmente a democracia. Porque nós estamos vivendo o imperialismo da toga, a ditadura da toga, onde os juízes podem tudo. Entram com um salário, enchem os salários de penduricados, eles, os promotores, e vão ganhar milhões, enquanto o povo morre de fome, morre nas filas do SUS, das UBSs. E aí vocês vêm falar que eu sou gado bolsonarista? Não. Eu sou uma pessoa que pensa racional, fiel a Deus e aos princípios cristãos. E como uma pessoa que preza pela justiça, mesmo não sendo bolsonarista, mesmo não tendo qualquer vínculo com o partido dele, vou defender Bolsonaro com unhas e dentes. Vou defender com unhas e dentes. Porque é questão de justiça e não de militância política.